Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E hoje é um papo incrível que eu vou aprender muito, mas é um papo saboroso. E de antemão te digo, é um papo premiado com André Mesquita. Bom dia, Saletiel. Bom dia. Bom dia, audiência. Como é que você tá? Satisfação estar aqui. Tô Nossa, bem. a satisfação é nossa, a honra é nossa. Primeiro te conhecer, né? Já te conhecia só de bate-papo ali no WhatsApp, né? Digo, não, que papo incrível. Quando eu vi que você era o primeiro de hoje, eu fiz, já sei que vem muita coisa boa por aí. Mas por mim ou pelo chocolate? Por você, né? Chocolate é consequência. Chocolate é apenas a ponte que liga a gente, entendeu? É importante é o ponto inicial e o ponto final. Somos nós dois aqui. Depois de chegar nele. Vamos lá, você tá bem? Tá tranquilo? Tô bem, tranquilo. Me explica um pouco quem é André Mesquita, nasceu aonde, pra que time torce, como foi sua infância, bora fofocar sobre você. Perfeito. André Mesquita é mineiro de uma cidade chamada Divinópolis, que fica próximo a Belo Horizonte, cerca de 100 quilômetros. Filho da dona Cláudia e do seu Raimundo. Pai do Daniel. Ah, eu tenho o filho Daniel também, que Daniel, massa. o meu Daniel tem 3 anos. O meu tem 7. Eu sou irmão do Rafael e do Arthur, eu sou o mais velho dos 3. Sou um mineiro, nascido em Minas, obviamente, mas baiano de coração. Porque há 4 anos atrás eu venho para Ilhéus e me apaixono pela cidade, pela região, pela história desse lugar aqui que eu gosto tanto. E principalmente pelas pessoas. Que legal. O povo baiano é um povo diferente. E eu posso falar, Saletiel, com muita propriedade, porque eu já morei em muitos lugares do Brasil. Vou contar um pouco da minha história aqui, da minha trajetória. E certamente o povo baiano é um povo muito, muito diferente. Jorge Amado disse que ser baiano é um estado de espírito, né? Então, a gente não se identifica com uma identidade regional. Nós somos um estado de espírito. E, de fato, eu já não vou puxar a sardinha com o povo, né? Por ser baiano. Eu não morei fora, mas sempre estou fora do estado, fora do país. E, cara, a Bahia é incrível. A Bahia é incrível. E falando sobre Bahia e Minas, é que eu vou logo fazer uma grande pergunta. Pão de queijo ou acarajé? Eu gosto dos dois, Saletiel. Não, você tá querendo me complicar. Não, né? lógico. Mas eu ainda fico com pão de queijo, né? Gente. Porque são 4 anos na Bahia, mas eu obviamente morei muito mais tempo em Minas Gerais, então eu tô mais adaptado ao pão de queijo. Mas eu gosto muito do acarajé também. Como foi a sua primeira experiência quando comeu acarajé? Primeiro acarajé que eu comi na vida não foi em Ilhéus, foi em Feira de Santana. Sim, conheço, né? feira. Ali é feirense, eu nasci em feira. E eu gostei muito, e naquela pergunta do se quer quente, né? Sim. A questão da pimenta, eu sempre gostei, embora seja mineiro, eu sempre gostei muito de pimenta. Oh, que legal. Então eu já pedi o meu logo com bastante pimenta, né? E aí? Então eu já fui batizado aí no Ficou no bem acarajé. Não, deu certo, certo. Ah, Realmente eu sou um mineiro que já tem o costume aí de comer pimenta, então eu gostei do acarajé com pimenta. Que massa, que massa. Eu, voltando um pouco aqui nesse papo nosso, a primeira vez que eu comi um pão de queijo mineiro foi em Minas e eu me decepcionei. Porque primeiro que eu imaginava algo que era aquela que Ana Maria Braga aposta. Então eu pensei que ia colocar na boca e derretia. Não, ele é gostoso, só que a minha expectativa era outra. E ele é muito bom. Eu gosto do pão de queijo de Minas. Comi já em outras 4 oportunidades em Minas mesmo. Até pra ver se era muito diferente do que eu tinha comido primeiro. Agora, o que me decepcionou em Minas, vou ser muito sincero, já vou me cancelar em Minas. Vou começar aqui me cancelando em Minas já agora. Eu falei bem da Bahia e o Não, a Minas é incrível, vou falar bem de Minas. A minha decepção em Minas foi uma coxinha, que me deram uma coxinha lá com arroz. Essa eu não Foi no posto, eu comi uma coxinha que tinha um recheio o frango, era uma coisa com arroz. Eu falo, gente, isso aqui não vai. Mas Minas é incrível pelas pessoas, o jeito mineiro é incrível. Pelo alho, gente, vocês gostam de alho demais. O estoque do mundo de alho tá lá. E pelas serras, gente. Lindíssimo. Cara, demais. Quem não conhece Minas, que não teve a oportunidade de cruzar Minas ali pela BR-101, que paisagem incrível, que lugar lindo. Aconselho, viu? É muito bonito. Eu sou suspeito para falar de Minas Gerais, né? Agora eu queria só... Sim. Não posso deixar você criticar o pão de queijo de Minas. Não, o pão de queijo é bom. Que é um patrimônio de Minas Gerais. Eu não gostei, não. Eu não posso deixar de defender. Depende do pão de queijo, né? Inclusive, coincidentemente, ontem, um amigo me fez esse mesmo questionamento. Sim. Falou, André, eu estive em Minas Gerais e não gostei do pão de queijo. Eu falei, mas peraí. O nome dele é Vinícius. Eu falei, Vinícius, mas aonde você experimentou pão de queijo? Ele falou, eu fui a Uberlândia, a trabalho,
estava hospedado no Hotel X, é uma grande Sim. rede de hotéis, que a gente tem hotéis no mundo inteiro, Sim. essa rede de hotéis. E eu não gostei do pão de queijo que eu experimentei no café da manhã. Eu falei, olha, você foi comer um pão de queijo no hotel, no café da manhã de um hotel, de uma rede que tem hotel no mundo inteiro. Então, esse pão de queijo, a gente nem sabe se ele foi produzido em Minas Gerais. Deve ter sido industrializado, né? Pode ser que sim. Com artesanato, né? mais Então, eu gostoso. falei para ele, ó, dá uma segunda chance, faça como Saletiel, É. né, que experimentou, 4 se vezes. decepcionou na primeira vez, mas depois teve outras 3 Não, o melhor experiências. foi no aeroporto. Eu comi no aeroporto. Não lembro a rede aqui, senão eu falaria o nome da empresa lá. Foi incrível mesmo. Acho que é Pão de Minas o nome da rede. Pão de Minas. Ouro de Minas. Acho que Ouro de Minas. Talvez Forno de Minas, que também é uma Acho empresa que é Forno de Minas, Ouro tradicional. de Minas. Que acho que Forno de Minas. Forno de Minas. É uma empresa realmente E, tradicional, é, né? Embora ele seja é um produto muito bom. industrializado, tem realmente uma qualidade. E não muito sei se é boa. uma dica que eu posso dar, porque eu não sou mineiro, mas aqui vou lá. Ele, quando ele sai logo, quando ele tá quentinho, ele é mais gostoso. Com certeza. Porque depois acho que ele Sem fica dúvida. meio borrachadinho. Sem dúvida. Mas o melhor pão de queijo que eu já comi foi na cidade de Araxá, em Minas Gerais. E eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. E eu morei um tempo em Araxá, numa época em que a condição financeira não era muito pronto, boa. comece, continue. Né, interessante, porque eu estudava lá, eu estudava no Cefet, lá, Sim. né, uma escola técnica. Técnica. Né? E eu almoçava e jantava no Cefet. Sim. O almoço custava R$1 para estudante, Uhum. o jantar R$1 também. Só que esse restaurante, né, o restaurante da escola, funcionava só de segunda a sexta. Uhum. Então, aos sábados e domingos eu tinha que... E eu morava num quartinho, era um quarto com banheiro, não tinha cozinha, não tinha fogão, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Né? Era realmente um quarto com Sim. banheiro. Então, eu tinha que fazer as minhas refeições fora de casa, mas o A dinheiro condição não não permitia. Araxá é uma cidade turística, inclusive. Então, os valores, né? Uhum. Se a pessoa quiser almoçar, comer bem em Araxá, ela Mais vai ter que caro. fazer um investimento um pouco Maior. mais alto, né? E eu, muitas vezes, eu almocei pão de queijo, né? Eu almocei pão de queijo. Eu era vizinho de um local que vende pão de queijo, que vendia pão de queijo 5 unidades por R$1. Então, no final de semana, eu comia 5, 10 unidades de pão de queijo, era o meu almoço, né? E aí eu lembro que em frente já tinha um supermercado. Nesse local que vendia o pão de queijo, o refrigerante custava mais caro do que no supermercado. Então eu comprava o pão de queijo ali, atravessava a rua, ia para o supermercado. Aí eu chegava no supermercado, a lata de refrigerante era quase o mesmo preço do refrigerante de 2 litros. Sim. Só que eu não tinha geladeira. Então o que eu fazia? Eu comprava de 2 litros assim mesmo, né? Uhum. Tomava ali a quantidade Desce. que eu conseguisse. Sim. E depois, se fosse o caso, tinha que tomar quente. Quente. E é interessante porque na semana passada eu fui para Minas Gerais, eu fui visitar uma pessoa, né, que eu gosto muito, é uma segunda mãe que eu tenho, né, a Gislene, que mora lá em Araxá. Fui fazer uma visita para ela e no momento de ir embora eu ia pegar um ônibus na rodoviária e esse local que eu almoçava é próximo da rodoviária. Então eu aproveitei para voltar nesse lá. local que ainda está lá, Que né? legal. São mais de... Deve ter uns 15 anos isso, né? Uhum. Eu voltei lá, o local tá lá no mesmo lugar. Agora já é um lugar maior, mais bem estruturado, né? Mas Sim. o pão de queijo Continua bom. continua maravilhoso. Sabe o nome desse local? Eu não vou me lembrar o nome. Pronto. Não vou me Nós lembrar o falava nome. aqui essa Mas marca agora para parabenizar essa Mas empresa. para a turma de Araxá, ou para a turma que for visitar Araxá, fica próximo a uma igreja que chama Igreja de São Sebastião. Fica próximo à Igreja de São Sebastião. Então já temos aqui uma recomendação de pão de queijo. Vinda de um mineiro, Vindo de mineiro. que é apaixonado por pão de queijo, né? E reforça que é o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. Ah, que legal, que legal. Ainda continuando em Minas, Cruzeiro ou Atlético Mineiro? Cruzeiro, com certeza. Cruzeirense? Eu torço pro maior time de Minas Gerais. Aquele que tem mais títulos, que tem mais torcida. sério? Né? Com certeza. Agora, teve a saída de Dudu esses dias, né? Dudu saiu do Cruzeiro, foi pro Atlético Mineiro, já declarou amor pro Atlético, que era um sonho dele. Boa sorte pra ele. Ele declarou amor pro Palmeiras. Já declarou Eu sou palmeirense, amor pro inclusive, pro Grêmio, Grêmio. pro Palmeiras, pro Cruzeiro. Agora tá declarando amor pro Atlético. Né? Ele ama quem paga, né? Ele ama quem paga. E às vezes quem paga e paga bem, como o Palmeiras e o Cruzeiro, e paga em dia, ele ainda toma a decisão de sair pela porta dos fundos. Né? Você quer dizer que o Atlético Mineiro não tá pagando em dias, é isso? Eu não tô dizendo isso, mas se a interpretação for essa. Olha a polêmica. Mas eu desejo sorte pro Dudu, é claro. Contra Ele é o Cruzeiro, incrível. de jeito nenhum, né? Sim. Mas eu torço também para que a assessoria dele oriente ele, né? Para que ele saia do Atlético, quando for sair,
de uma forma diferente que saiu do Palmeiras e do Cruzeiro. Eu acho que vai fazer bem para ele também, né? Como profissional. Como foi a sua infância? Quem é André? Era um menino quietinho? Era um menino muito estudante? Estudava bem? Como eram as notas? Conta um pouco da sua infância aí. Bom, Saletiel, eu, como mencionei agora há pouco, nasci e cresci em Divinópolis, né? E não sei, não lembro se falei a minha idade aqui, mas tem 35 anos. 35 ou 35? 35. 35. Então a minha infância foi um pouco diferente da infância das crianças de hoje em dia, né? A gente não tinha computador, a gente não tinha tanta tela, tablet, celular, né? Essas coisas, então eu brinquei muito na rua, né? Também, coisa boa. Brinquei muito na rua, joguei muito futebol, gostava de jogar futebol na rua. Vestia a camisa do Atlético. Vestia a camisa do Cruzeiro, né? Com certeza. Descalço na rua, né? Quer dizer, eu tive uma infância... Eu acho que financeiramente não, mas uma infância riquíssima, né? Sim. Daquilo que realmente tem valor. Com certeza. Né? Então, a família, pelo lado da minha mãe, é uma família muito grande. Minha mãe tem 8 irmãos. E eu tive o privilégio, né, de poder conviver com meu avô e com a minha avó materna. Que né? massa. A minha avó paterna eu também conheci. Meu avô paterno, infelizmente, não cheguei a conhecer. Né? Então, a convivência com os primos era uma coisa assim que eu gostava muito, né? Legal. Especialmente 2 primos, o Lucas e o Matheus. Né? O Matheus, inclusive, é o meu sócio na Mar de Cacau. Né? E eu costumo dizer que esses 2 primos são mais do que primos, né? São meus irmãos, porque a gente foi criado juntos, né? Que bom. E é o que eu falei, brincando na rua, né? A vida era realmente... Era difícil, financeiramente falando, para o meu pai, para minha mãe, né? Sim. Mas foi uma infância muito rica daquilo que realmente importa, né? Que são as experiências, a vivência em família, né? A melhor coisa. Você falou também que você, com a formação técnica? Isso, eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Uberlândia. Sim. Eu tenho Você fez um técnico especializações. Também. Eu tenho 2 especializações além da formação em engenharia mecânica. Eu sou especialista em engenharia de manutenção e engenharia de confiabilidade pelo IESAI, que é o Instituto de Ensino Superior Albert Einstein, que é uma referência aí na área de manutenção no Brasil. Sim. E também fiz um MBA em gestão empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então, minha formação é essa. Tá. Mas antes da engenharia, eu fui também aluno do Senai. Com 16 anos, eu entrei no Senai, fiz eletricidade predial, fiz eletricidade industrial. E, na verdade, quando eu vou falar da minha trajetória profissional, eu gosto de voltar um pouco no tempo, Saletiel. Eu acabei de citar que na nossa época de infância, né? Não sei sua idade, mas... Eu tô próximo. Não precisa contar a idade, não, para turma. 42. Estamos próximos. Né? A gente não tinha computador, né? Verdade. E aí chegou um determinado momento, eu tinha por volta de 14, 15 anos, né? E a minha mãe falou, nós vamos comprar um computador. E até a oferta não é a oferta que a gente tem hoje. Hoje, né, você compra pela internet, você vai em qualquer loja de departamento, de eletrodoméstico, você consegue comprar um bom computador. Na época não era assim. Pelo menos lá em Divinópolis, as pessoas iam nas casas com tabelas e você montava o seu computador. A pessoa comprava as peças, montava o computador e te entregava. Olha, e aí, não sei dessa forma não. Uma pessoa que eu nunca vou esquecer dela, o nome dessa pessoa é Léo, né? Eu não sei se é Leonardo, eu imagino que seja Leonardo, mas ele era conhecido como Léo. Ele foi vender computador para mim, para minha família, né? Para minha mãe e para o meu pai. E a minha mãe falou, André, pesquisa aí, porque eu não entendo nada disso. Né? Você vai ter aí a responsabilidade de fazer boas escolhas, né? Dentro das nossas condições financeiras para a gente ter um bom computador. E eu comecei a conversar, né? Eu pesquisei, mas até a pesquisa no passado era diferente. Hoje em dia, as pesquisas são muito mais simples, né? Sim. Seja via internet, seja via inteligência artificial. Muito prático, né? Na época, as pesquisas, quando a gente ia fazer trabalho de escola, era na enciclopédia, né? Ah, sim, tinha sim. a Barça, né? A gente tinha que abrir a enciclopédia. Era normalmente 2... Para quem não sabe o que é a Barça, a enciclopédia com vários livros.
E aí ela tinha, em um livro, ela tinha duas letras, né? O A e o B, depois o C e o D. E a pessoa, quem tinha aquela base tinha um orgulho de ter aquilo na estante de casa. Exatamente. A gente tinha, né? A gente tem até hoje. Na minha casa a gente não tinha a base, mas na casa dos meus avós a gente tinha, né? Ah, incrível. Então, se precisasse fazer alguma pesquisa... Depois veio popularizou o Aurélio, que já foi uma coisa mais prática, mas a Basta é muito mais completa. Né? E eu comecei a estudar, a conversar com as pessoas para entender o que era memória RAM, o que era HD, o que era processador, né? E aí, quando o Léo vai fazer a visita, eu começo a conversar com ele, né? E ele ficou surpreso, porque geralmente ele tinha que explicar para as pessoas o que era cada componente, qual que era... E eu comecei a dialogar para ele, eu acho que eu preciso de uma memória um pouco maior, por esse e esse motivo, o HD... E aí isso chamou a atenção, ele me perguntou se eu já trabalhava na área de informática, e eu falei que não, né? Que aquele ia ser o nosso primeiro computador, né? Ele fez a venda, né? E ele, no último dia que ele foi fazer a entrega, ele chamou meu pai e falou, Raimundo, eu acho que seu filho tem potencial para trabalhar nessa área de tecnologia, de informática, né? E naquele momento eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer da minha vida, né? E o Léo fala pro meu pai isso, tem um curso, né? Na época, os mais jovens aí não vão entender o que eu tô dizendo, mas na época existia um curso chamado Montagem e Manutenção de Computadores. E as pessoas na época falavam que isso era a profissão do futuro. Sim. Né? E o Léo indica pro meu pai, paga um curso de montagem e manutenção pro André. Porque esse menino aí, eu acho que ele tem potencial para trabalhar nessa área. Ou para trabalhar comigo ou para ser meu concorrente, mas ele tem potencial. Né? E meu pai me pergunta se eu queria fazer o curso de montagem e manutenção de computadores, sim. E eu imediatamente respondo que sim. Né? E aí fiz o curso. E aí, quando a gente fala em empreendedorismo... Pode continuar. Essa foi meu início, né, como empreendedor, porque eu faço esse curso, compro uma maletinha, compro algumas ferramentas, né, sim. Imprimo um milheiro de cartão de visita, né, sim. Com o meu nome ali, com os meus dados, e começo a trabalhar com montagem e manutenção de computadores, venda de computadores, né. E aí, isso eu tinha 15 anos, tá? Então, isso aí é mais de 20 anos atrás, né? Essa história que eu tô contando. E aí chegou um momento... Eu fui professor de montagem e manutenção de computador. Então cara, tô falando... Tem até que tomar cuidado aqui com o que eu vou falar. Não, é incrível. Né? E só se continuar, mas assim, ainda é a profissão do futuro, né? Porque por mais que mudou-se a estrutura do computador, hoje as pessoas não usam tanto, mas o que você aprendeu lá te leva para montar uma TV, te leva para montar uma câmera, te leva para montar qualquer equipamento, porque a noção é muito clara daquilo ali. Com certeza. E no meu caso mudou a minha vida. E sim. Aí você e a nossa audiência vai entender, sim. Vai entender, né? À medida que eu for contando aqui a história, né? E aí, num determinado momento, meu pai me dá uma sugestão, né? Fala, André, você já vai na casa das pessoas para poder consertar, instalar computadores, né? Por que não você agregar a isso também a parte elétrica? Muitas vezes a pessoa quer utilizar o computador, não tem um ponto de energia ali naquele local. E aí está aberto o processo seletivo para o Senai. Você acabou de completar 16 anos, né? É a idade, na época, não sei como que é hoje, mas na época era a idade para você ser aluno do Senai, você tinha que ter 16 anos. Sim. Né? E ele falou, faz o processo seletivo. Tem lá o curso de eletricidade predial, de eletricidade industrial. O que você acha? Falei, eu vou fazer a prova, né? Fui lá, fiz a prova, fui aprovado, né? E aí comecei a estudar eletricidade predial, depois fiz eletricidade industrial também, e o Senai, ele mudou minha vida, né? Como eu falei, eu tinha dúvida do que eu queria ser. Sim. E depois do Senai, eu tive certeza que eu queria trabalhar na área de exatas, na área industrial, no setor industrial, trabalhar com tecnologia, né? Então, começou com uma visita de um vendedor de computadores lá na minha casa e depois disso eu fui para essa área de engenharia. Que legal, que legal. Agora, como é que surge a Mar de Cacau? Porque assim, você vem de uma parte que ela é de eletricidade, computação, é engenheiro. Cacau. Bom, como? Para começo de conversa, eu sempre tive esse espírito empreendedor. Sim. Né? Porque às vezes 15 anos praticamente você estava entregando cartão e fazendo manutenção. Exatamente. Então, eu sempre pensei em montar alguma coisa, né? Sempre pensei em ter um negócio, né?
E quando eu chego em Ilhéus, há 4 anos atrás, eu sempre fui um apaixonado por chocolate. Sim. Mas eu confesso, Saletiel, que eu fui conhecer chocolate e conhecer cacau pisando aqui nessa terra maravilhosa, né? Quando eu chego em Ilhéus, eu experimento o cacau, o fruto do cacau, né? Eu fiquei realmente impressionado com o sabor que tem o cacau. Eu sei que para as pessoas da região, né, de Ilhéus, do sul da Bahia, é muito comum, né? As pessoas crescem nesse ambiente, Sim. nesse mundo do cacau e do chocolate. Mas para nós de Minas e de outras regiões do Brasil, Saletiel, a gente não tem a oportunidade de, quando criança, por exemplo, experimentar o cacau. Como eu falei, eu fui experimentar o cacau pela primeira vez há 4 anos atrás, chegando aqui em Ilhéus. Me apaixonei pelo fruto, me apaixonei pela cadeia do cacau, pela história do cacau na região sul da Bahia, né? Com todos os desafios que foram enfrentados pelos guerreiros, heróis que são os cacauicultores, né? Com toda a dificuldade, mantiveram, né? Muitos deles aí o plantio desse fruto dos deuses, como ele é conhecido. E a cultura, né? E comecei a estudar sobre cacau e sobre chocolate, né? E não parei mais, né? Comecei a fazer cursos, comecei a ler livros, né? Muita da literatura do chocolate, em especial o chocolate Bintubar. A gente tem pouca coisa em português, então meu inglês não é tão bom, mas eu fui buscar literatura, principalmente nos Estados Unidos, né? Investi aí nos livros e para poder aprender cada vez mais sobre cacau e sobre chocolate. Então nasce com a minha chegada em Ilhéus, sem sombra de dúvidas. E quando eu conheci o mundo do chocolate Bintubar, como eu falei, eu sempre fui apaixonado por chocolate. Mas quando eu descubro esse mundo do chocolate Bintubar, eu tomo a decisão de que, e aí eu não tenho dúvida do que eu estou falando, isso é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, trabalhar com chocolate Bintubar. Pronto, mas o que é esse chocolate Bintubar? Que você já falou aí umas 4 vezes aí. Mas quem tá do outro lado, mas o que é esse Bintubar? Eu vou no bar ali, tá vendo no bar? O que é esse Bintubar? Vamos deixar isso mais claro aqui para os nossos telespectadores. Antes de explicar, Saletiel, para você e para nossa audiência o que é o chocolate Bintubar, eu quero explicar o que é o chocolate. Certo. E aí, você pode pensar assim, André, eu tô cansado de saber o que é chocolate. Eu também achava que sabia. Tem gente que pensa que Nutella é chocolate. Eu também achava que sabia o que era chocolate, Saletiel. Exatamente, eu também achava, né? Mas, primeiro, falando em legislação, tá? No Brasil a gente tem uma legislação, né? E essa legislação diz o seguinte, para você chamar um produto de chocolate, na composição desse produto, pelo menos 25% da composição precisa ser cacau e seus derivados. Sim. Isso para o chocolate escuro. A gente tem chocolate escuro e a gente tem chocolate branco. Para chamar de chocolate o chocolate escuro, você tem que ter pelo menos 25% de derivados de cacau na composição do produto. Tá. Para o chocolate branco, você tem que ter pelo menos 20% da manteiga de cacau. Tá? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, eu vou tomar a liberdade de mostrar aqui para a audiência, eu tenho aqui a amêndoa do cacau. Tá? Isso aqui é a amêndoa do cacau. Que parece chocolate, dá vontade de comer assim, viu? Mas aqui é a amêndoa. Mas não come não, que ainda está com casca. Tá? Então, isso aqui é a amêndoa, é a semente. Isso aqui já foi a semente do fruto cacau. Você tira a polpa da semente, você fermenta essa semente, aí após o processo de fermentação, a semente se transforma em amêndoa, você seca essa amêndoa, né? E aí, essa amêndoa aqui, ela não está só fermentada e seca, ela está torrada também. Tá? Então, o processo de torrefação é a primeira etapa da produção do chocolate. Tá? Então, aqui dentro, né, se a gente quebrar essa amêndoa aqui... Fácil quebrar? Pode quebrar, tá. Tem que colocar um pouquinho de força, mas é fácil exatamente porque ela já está torrada. Né? Dentro aqui da amêndoa, você tem a casca e aqui dentro você tem o que a gente chama de nibs. Já sai cheirinho de chocolate. Exatamente, porque o nibs, você pode, inclusive, experimentar se você quiser. Assim? Fica à vontade. Tá? Isso aí é a matéria-prima da produção do chocolate. É o nibs. É a amêndoa, como eu falei, fermentada, seca e torrada. Tá? Então, esse aqui é o nibs do cacau. Então, é com isso aqui que a gente faz o chocolate. O chocolate? O chocolate real. O chocolate Bintubar. Então, eu já expliquei o que é chocolate. Se eu tiver pelo menos 25% na composição de cacau e derivados de cacau, eu posso chamar de chocolate. Isso para o chocolate escuro e 20% de chocolate branco. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai no supermercado, e muitas pessoas não têm essa noção, tem muita barra que tem o formato de chocolate, custa baratinho, a pessoa chega e fala, esse chocolate aqui custa barato.
né? E compra achando que é chocolate, mas na verdade não é. Tá? Então, pela legislação, lembrando, para ser chocolate tem que ter pelo menos 25% de derivado de cacau. Só que tem muito produto vendido no mercado que não tem nem esses 25%. Isso qual que é? Essência? Então, aí não vem escrito chocolate. Vem em letras pequenas, né? Sim. Escrito assim, cobertura, sabor, chocolate. Ah, Então tem muito bombom. Tem um bombom famoso aí que eu não vou falar o Não, nome. pode citar o nome, é bom. Não, É não. bom? Não, a nossa não dá processo não, pode ficar tranquilo. Você vem pra gente. Aquele redondinho lá. O sonho de valsa. Aquele redondinho lá. Eu não vou citar o nome, não. Não, porque é bom que as pessoas pensem do outro lado. Não é antiético, não. Quem tá do outro lado, a gente gera conhecimento. A gente não tá falando mal. Inclusive, Até a porque é própria gostoso, né? A Até própria porque é embalagem gostoso. deles não diz que é chocolate. Isso. Correto? É. Então você não tá falando mal. A menos Então- que a marca tá dizendo que é chocolate, não é. Aí, Então vou explicar tecnicamente, né? Certo. Esse produto aí que o Saletiel sonho de valsa. me ajudou. Vamos lá. Antes, né? Depois a gente vai pra justiça e dança valsa lá. Antes, o produto era chamado de bombom. Sim, Agora, por uma questão tributária, ele é chamado de wafer, sim. tá? Isso aí, beleza. Tá tudo certo, tá? O que a gente imagina? Aquilo ali não é chocolate, porque o recheio, ele tem um recheio, se a gente for olhar o volume do bombom, ou do wafer, né? Sim. Chamem como preferirem, o chocolate ele tá só em volta. Perfeito. Essa era a visão que eu tinha, inclusive, como consumidor, antes de conhecer a legislação e antes de estudar sobre chocolate. Só que o que eu quero contar para você, Saletiel, é que mesmo aquela cobertura que a gente acha que é chocolate, não é chocolate. Se você pegar esse produto, né, o sonho de valsa, e fazer a leitura da embalagem, né, analisar Sim. a embalagem, você vai ver o seguinte, é um wafer, né, com cobertura sabor chocolate. Isso significa que mesmo aquela cobertura não tem os 25% que a legislação exige para chamar de chocolate. Minha mãe me perdoe pelas vezes que eu te dei algo pensando que era chocolate e não era, tá, manhã? E não assim, era chocolate. E é mais complicado ainda, Saletiel, e é importante que a audiência tenha consciência disso quando for no supermercado comprar o chocolate, que mesmo quando vem escrito chocolate, nem todo chocolate é igual. Porque, por exemplo, tem muito nutricionista que indica o chocolate 70%. É um exemplo aqui que eu queria trazer. O fato de ter 70% de derivados de cacau não garante a qualidade, inclusive do ponto de vista nutricional do produto. E eu explico por quê. Eu acabei de quebrar aqui a amêndoa na frente da nossa audiência e mostrar o nibs de cacau. Sim. Se eu moer esse nibs aqui, eu vou ter o que a gente chama de massa de cacau. E por que vira uma massa quando eu faço a moagem do nibs? Porque embora ele pareça sólido, aqui eu tenho a parte sólida e eu tenho cerca de 52 a 54% de óleo, tá? Que é um óleo natural, com valor nutricional gigantesco, que é a manteiga de cacau. Sim. Só que a manteiga de cacau, ela é utilizada na indústria de chocolate e derivados e também para produção de cosméticos. Então, quando a gente pega a amêndoa de cacau, o grande valor, quando a gente fala em derivado de cacau, valor agregado, é a manteiga de cacau. O custo disso no mercado é uma matéria-prima valiosíssima. Então, as grandes processadoras de cacau, elas pegam a amêndoa, as grandes moageiras, né? Compram o cacau bulk, que a gente fala que é o cacau comum, né? Para fornecer para os grandes produtores de chocolate a massa de cacau, que a gente chama de líquor também, a manteiga de cacau e o cacau em pó. Por que existe o cacau em pó? Porque, como eu falei, você precisa extrair a manteiga de cacau da amêndoa para poder vender tanto para a indústria de alimentos quanto para a indústria de cosméticos. Isso tem um valor absurdo no mercado. Só que quando você pega a massa de cacau, né, e aí existe uma etapa no processo que chama prensagem. Você prensa essa manteiga de cacau para extrair, aliás, a massa de cacau, para extrair a manteiga de cacau, você tem fica os sólidos, sem gordura ou com um percentual muito baixo de gordura, que a gente chama de torta de cacau. Essa torta é pulverizada e vira cacau em pó. Então, o custo da massa de cacau é muito alto e do cacau em pó, sem gordura, é muito baixo. Só que para você fazer um chocolate, você não pode usar só cacau em pó, sem gordura. Entendi. Só que quando você vai inserir a gordura no seu produto, você pode inserir a gordura natural, que é a manteiga de cacau, ou alguma outra gordura.
E aí, esse é um ponto importante que eu queria destacar para a audiência, para que todos tenham ciência de que chocolate não é sempre a mesma coisa. Os Tem gente que usa chocolates uma não são sempre gordura iguais. que não é de Outras cacau. gorduras que não são a manteiga de Pra quê? Pra cacau. ficar mais barato? Para baratear o produto. Porque tira a gordura, faz um outro processo, valoriza num outro processo. Ao invés de você adiciona... ao invés de você comprar o nibs, utilizar o nibs ou a massa de cacau, o licor de cacau, o licor, lembrando, é o nibs moído. Sim. O que você utiliza? Você utiliza uma matéria-prima muito mais barata, que é o cacau em pó. Sim. Só que para você ter a textura de chocolate, você precisa de um óleo. Gordura. Só que ao invés de utilizar a gordura natural do cacau, que é a manteiga de cacau, Sim. você usa uma outra gordura, geralmente gorduras hidrogenadas, que são muito mais baratas, então você consegue baratear o seu produto, né? É óbvio que do ponto de vista nutricional não tem nenhuma comparação, do ponto de vista da saúde do consumidor, né? Então você, consumidor, que se preocupa com a sua saúde, faça a opção por chocolates que utilizam manteiga de cacau, que não utilizam gordura hidrogenada, né? E tem um outro detalhe, além de ser mais barata, a gordura hidrogenada, ela favorece a logística do chocolate, porque a manteiga de cacau, ela derrete a 36 graus Celsius. Sim. Então, o que acontece? Você faz um chocolate de qualidade, como o chocolate aqui, Mar de Cacau, que não tem, é zero gordura hidrogenada. A gente só utiliza a gordura natural do cacau, que é a manteiga de cacau. É muito complicado. Ilhéus, por exemplo, é um lugar quente, né? Tem dia que a temperatura ambiente está acima desses 36 graus. Sim. Então, você tem que gastar muito mais do ponto de vista logístico para você transportar o produto, para você armazenar esse produto. Então, isso tudo acaba contribuindo para que um chocolate Bean to Bar ele custe um pouco mais do que o chocolate comum que é vendido em qualquer supermercado. Ok, agora eu já passo na prateleira dos chocolates no mercado com uma outra visão. Já agora olha assim como uma terceira divisão do campeonato, né? Porque, sério, é por isso que eu falei, é muito importante essa informação. Quem vai estar assistindo, a gente vai fazer bem esses recortes dessa informação que você passou para conscientização. Não é que você vai deixar de comprar o outro, não, gente. Mas assim, imagina que eu vou chegar hoje, né, há poucos dias atrás, há 6 dias atrás, foi o Dia das Mães. Né? E a gente fala de mãe talvez o maior sentimento, maior declaração, demonstração de afeto, de amor, mãe e pai, que a gente possa ser aqui nessa terra, né? E a gente que é pai pros nossos filhos. E tipo, vai chegar lá agora e vou dar um presente pra minha mãe. Eu vou dar aqui uma barra de chocolate ali, vou ali no mercado, vou comprar uma barra de chocolate. Não é chocolate, né? Para quem nos valorizou tanto, para quem nos empreendeu tanto amor, tanto carinho, tanta devoção, tanto cuidado, mas por que não oferecer algo melhor, de melhor qualidade? E aí nós temos agora a Mar de Cacau, que não é apenas um chocolate, inclusive premiado. Não? A gente chega lá. Vamos chegar lá, calma. Queria só deixar claro, então, quando a gente fala Bean to Bar, essa sigla vem do inglês, sim, porque esse movimento, o movimento Bean to Bar, surge há alguns anos atrás na Califórnia, nos Estados Unidos, em que as pessoas começaram a fazer chocolate em casa. Exatamente as pessoas preocupadas com questões nutricionais, questões relacionadas à saúde, começam a fabricar o próprio chocolate, para garantir que aquele chocolate, aquele produto final, sim, ia ser um produto natural, sem conservantes, sem aromatizantes. Então, o chocolate Bean to Bar significa da amêndoa à barra. Então, essa é a grande diferença, Saletiel. O chocolate comum, o que acontece? Os grandes produtores de chocolate compram das grandes moageiras. Então, existem empresas que processam cacau, o cacau comum, cacau bulk, né? Essas empresas processam o cacau e vendem a matéria-prima para empresas produtoras de chocolate fazerem a mistura e fazerem a produção do chocolate. Em momento algum, como você mesmo frisou, eu estou dizendo que esse outro produto, o chocolate comum, não tem a qualidade. Sim. Existem chocolates comuns com uma excelente qualidade e, obviamente, também no mercado existem produtos com menos qualidade. Sim. Mas o que não pode é a gente, e aí eu mais uma vez me direciono à audiência, o que a gente não pode é achar que o chocolate comum ele pode ser comparado com o chocolate Bean to Bar, porque não pode, inclusive do ponto de vista de custo, né? Como eu já expliquei aqui os motivos. Então, uma barra de chocolate comum que custa R$6, R$7 no supermercado, uma barra de chocolate Bean to Bar naturalmente vai custar 30, 35, pelos motivos que eu acabei de citar. Né? Então,
Essa é a principal diferença do bean to bar para o comum. É que você não compra matéria-prima de cacau para produzir o chocolate. Você compra a própria amêndoa do fazendeiro. Uhum. E para você fazer o chocolate bean to bar, você tem que utilizar, não pode ser qualquer amêndoa. Tem que ser uma amêndoa especial, que a gente chama de cacau fino de origem. E aí, quando você vai no mercado comprar o cacau especial, você paga 2, 3, às vezes 4 vezes mais do que o cacau comum. Mas por que que a gente, no chocolate bean to bar, precisa utilizar o cacau fino de origem? Porque se você pegar aqui na embalagem, né, mar de cacau, vai estar escrito aqui, sem gordura hidrogenada, Vou pegar logo sem, aqui. fica à vontade, sem aromatizantes e sem conservantes. E sem glúten. Então, se você utiliza qualquer amêndoa, essa amêndoa, certamente, se for qualquer amêndoa, uma amêndoa comum, né, não for o cacau fino, você vai ter muito defeito sensorial. Então, você vai ter que mascarar esse defeito sensorial dessa amêndoa, que às vezes foi mal fermentada, às vezes é uma amêndoa que foi no processo de secagem, também o processo não foi feito de forma adequada. Então, você vai precisar usar aromatizantes, e a grande indústria utiliza esses aromatizantes para mascarar esses defeitos sensoriais, coloca bastante açúcar, né? E aí você come aquele doce ali achando que tá maravilhoso, mas você está consumindo açúcar, muito açúcar, né? Esse chocolate branco nosso aqui, por exemplo, que é o nosso branco 35% com maracujá, eu tenho muito orgulho, que é uma formulação 100% autoral, onde a gente utiliza, se a gente for pegar a média de quantidade de açúcar de um chocolate branco de mercado, a gente utiliza 3 vezes menos açúcar do que o chocolate branco vendido aí no mercado, em média. Então, quer dizer, e aí eu vou te convidar depois para experimentar o produto, você vai ver que... Vocês estavam esperando esse momento. Fica à vontade. E você vai perceber que nem por isso, né, por ser um produto muito mais saudável, com menos açúcar, e ainda assim é gostoso, né? Com certeza. E aí eu vou te pedir para experimentar e eu quero o seu feedback sincero. Não tem Oxente. nada ensaiado, não tem nada combinado. Se eu não combino essas coisas, nem adianta. Você sabe, Saletiel, que muitas pessoas falam assim, eu não gosto de chocolate branco, porque eu acho muito doce. E aí experimenta esse chocolate aqui de maracujá. Tem uns que, não é, que agora eu já não vou nem chamar mais de chocolate. Eu parei de comer chocolate. Eu confesso. Minha esposa esses dias me deu um coisa de chocolate que quem come é minha filha. Porque chega lá as crianças lá, meus filhos, eu tenho 3. E eu tenho o Davi, que é o mais velho, tenho a Laurinha de 8 e tenho o Daniel de 7. E eles que gostam, né? Eu acho que quando ela me dá chocolate é pensando neles. Porque eu tenho aquela sensação que fica uma certa gordura no céu da boca, fica uma massa ruim. E pra quem já experimentou chocolate de verdade, cara, não tem comparação. Não tem como você comparar um produto desse, do Mar do Cacau, com um produto de prateleira. É lógico, tem público para isso. Claro. Né? E o bom de vocês selecionar o público que vocês querem. Porque tem gente que vai fazer, Satiel, você acha que alguém vai comprar uma barra dessa para fazer uma cobertura de bolo de chocolate? Não vai. Até porque destoa, tem a questão sensorial, tem toda essa questão que você falou. Mas assim, é muito importante para quem ainda não teve a experiência de experimentar, experimente. Vou deixar até logo aqui, de antemão, logo aqui até a rede social do Mar de Cacau, que é Mar de Cacau _ Brasil. E nós temos também, Salejá, se me permite, o nosso site também, que é o www.mardecacau.com.br. Então, a gente entrega para o Brasil inteiro. Então, você que não tem o privilégio que nós temos, né, Saletiel, de viver aqui no sul da Bahia, né, com a oferta de belíssimos chocolates, não só da Mar de Cacau, mas nós temos outras empresas aqui também que produzem chocolate de qualidade, mas para você que está numa outra região do Brasil que de repente não tem esse privilégio de ter o chocolate bean to bar, a gente entrega também para o Brasil inteiro através do nosso site, tá? E nós temos também, aproveitando a oportunidade, Saletiel, eu estou vestindo aqui uma camisa que está escrito Cacau, Mar de Cacau, né? A história é interessante, porque lá atrás, quando eu comecei a estudar, né, iniciei o meu processo de imersão nesse mundo cacau e chocolate, eu fui buscar eu queria vestir também a cadeia do cacau e do chocolate. Eu fui fazer uma pesquisa e não achei nada, né? Achei, para não dizer que não achei nada, achei na China, né? Eu não sabia a qualidade, se ia ser boa, se não ia, a estampa não era bonita, né? E aí eu tive a ideia, né?
como o mosquitinho do empreendedorismo já tinha me picado, Aí eu não tem tive a volta. ideia de montar também um negócio, Uma né, marca? na área de vestuário para atender, é uma empresa temática para atender exatamente esse público crescente, que é o público Que dos legal. apaixonados pelo mundo do cacau e do chocolate. Então, www.usemardecacau.com.br. A gente tem lá mais de 140 estampas, todas voltadas para esse nicho, né, para esse mundo do cacau e do chocolate também. Que legal. Para as pessoas que Então gostam. você tem um vestuário, você tem vários itens e tem. Tá aqui no link aqui, deixa eu ver. Tem o mardecacau.com.br E tem um... usemardecacau.com.br. Agora. Então, para as pessoas que têm interesse assim. também. Mas por que esse nome Mar de Cacau? É uma história interessante, porque eu já estava convencido de ter um negócio, né? De ter uma marca de chocolate para exatamente oferecer para o público um produto de qualidade. Sim. E também, assim, quando eu falo um produto de qualidade, é qualidade do ponto de vista nutricional, que fizesse bem para a saúde de quem consumisse, mas que também, obviamente, cumprisse o propósito do chocolate. Quem compra chocolate quer o quê, Saletiel? Comer um bom chocolate. Sim. Não é? Uma boa sobremesa. É um doce. Precisa ser gostoso. Né? Então eu já estava convencido que eu queria entrar nesse mundo junto com o Matheus, né? que é o meu sócio. Sim. E um dia... E aí o que acontece? Naquele momento, eu como bom mineiro, né? A gente falou muito aqui de Minas Gerais já. Sim. Apaixonado pelo meu estado, mas também apaixonado por essa cidade que me recebeu e me acolheu tão bem, que é Ilhéus e a região sul da Bahia. Eu queria um nome que também fizesse alguma alusão à nossa região aqui do sul da Bahia. Sim. Né? E eu pensei, poxa, você sabe, Saletiel, que mineiro, além de pão de queijo, o mineiro adora o mar, né? O mineiro adora o mar. Inclusive, povo de Ilhéus, se um dia estiver chovendo, como hoje, nós estamos gravando aqui, lá fora está caindo uma garoazinha. Se estiver chovendo e você, ilhéense, estiver passando próximo à praia e tiver alguém dentro da água, na chuva, existe uma grande chance de ser mineiro. Não foi eu quem disse, tá? Sou eu que estou dizendo, porque o mineiro ama a praia, né? E eu acho que um dos motivos de eu ter me adaptado tão bem aqui à cidade de Ilhéus, Saletiel, foi exatamente a presença do mar, né? Então, foi uma forma criativa que nós encontramos, né? De, no nome da nossa marca, ter também uma referência dessa região linda, que é a região sul da Bahia, né? Que eu acho que está representada pelo próprio cacau, né? Porque Ilhéus e região, nossa região é uma região onde se respira cacau e chocolate. Sim. Né? E o mar, que certamente é uma marca registrada também de Ilhéus. E também, né, existe um trocadilho aí. Como eu expliquei, tem muito chocolate no mercado que tem um monte de coisa. Você pega a lista de ingredientes, parece um testamento, né? Tem um monte de coisa ali. E o cacau está num percentual muito pequeno. O mais importante. Só o mínimo exigido pela legislação para poder chamar de chocolate, e às vezes nem isso. Uhum. E é diferente do nosso produto. Né? Porque o nosso chocolate, no nosso chocolate, a gente tem de fato um mar de cacau. Uma quantidade abundante de cacau. Incrível. Essa foi a nossa proposta. Gente, eu estou olhando aqui, ele está falando aí, entendi perfeitamente. Estou olhando aqui o site porque a câmera não vai pegar, mas já aconselho você... eu tô olhando aqui o Usemar de Cacau. Essa parte eu não conhecia, né? Eu não sabia dessa marca. E cada camisa, cada muito bem fabricado na Bahia com jeitinho mineiro. Gostei dessa. Um tantinho de nibs, um cadinho de leite e um mar de cacau. Muito bom, muito bom. Quando a gente foi trabalhar a parte de identidade visual, Saletiel, né? Aproveitando a deixa, é até uma história interessante, né? Quando a gente vai começar um negócio, e nós estamos aqui falando de negócio, sim. Quando a gente vai começar um negócio, geralmente a gente tem pouco capital, sim. Né? Então, quando a gente tem pouco capital e está começando um negócio, a gente sempre erra, porque na vida a gente erra, né? A gente erra e a gente... Que bom que a gente erra. Que bom que a gente erra, desde que a gente aprenda com os nossos erros. Perfeito. Mas quando a gente está iniciando um negócio com pouco capital, a gente tem que errar pouco. Sim. Né? A gente precisa errar pouco. Então, quando a gente foi trabalhar a parte de identidade visual, a gente tinha um nome, como eu já expliquei, Mar de Cacau, e eu e o Matheus, meu sócio, a gente foi buscar alguma agência de design para nos ajudar no aspecto visual, na questão de identidade visual. E aí, a gente orçou, obviamente, né? O recurso era escasso, a gente orçou com várias empresas, né? Várias empresas do Brasil todo, né?
E é interessante porque a gente orçou exatamente para tentar achar um custo-benefício mais atrativo, tendo em vista que a gente estava começando. E é impressionante que a gente fechou com a agência que tinha o maior custo. Né? E aí, essa agência, eu faço questão de fazer propaganda aqui, se você me autorizar. Pode, deve. É a Dunk. Dunk. A Dunk fica em Fortaleza, no Ceará. Tá? É a empresa do Rafael. Né? Rafael e equipe, né? Eles fazem um trabalho muito diferenciado. Né? E as pessoas às vezes olham, poxa, que embalagem bonita, né? O logotipo é bonito, a identidade visual de vocês é interessante, mas foi um trabalho de muitos meses, né? Muitas foram as reuniões. Não é um papo de Canva, não. Não. Cutucando logo aqui. Não mesmo. E a gente falava, né? Em cada reunião, para o Rafael e para a equipe, a gente falava, a gente quer deixar claro que é uma empresa de mineiros, né? Que tem aí o jeitinho mineiro, né? Na essência da empresa, mas deixando claro que o produto é um produto da Bahia, utilizando o cacau da Bahia, o cacau cabruca. Daqui a pouco eu posso explicar o que é o cacau cabruca aí para a audiência, né? Então, a gente, tanto nas camisas quanto no chocolate, a gente faz sempre questão de trazer essa identidade 50% mineira, 50% baiana. Pronto. Aproveita logo aí e explica o que é o cacau cabruca, né? O que é? O cacau cabruca, né? Esse termo cabruca, e aí eu vou me direcionar mais uma vez para a nossa audiência. A gente que vive, né? Você é da região, né? Eu sou soteropolitano, sou de Salvador. Sou baiano, é baiano, né? Então, o povo baiano, graças a Deus, também os baianos de coração precisam ter orgulho do cacau cabruca, porque nós só temos cacau cabruca no sul da Bahia. Né? O que é o cacau cabruca? Né? O cacau, para você fazer o plantio do cacau, o cacau ele gosta de 3 coisas, Saletiel. Temperaturas altas, sombra e umidade. E por que o cacau, que não é nativo da região sul da Bahia, ele é nativo da região amazônica? Porque quando ele vem para o sul da Bahia, ele encontra... Deu match, né? Deu match. Quando o cacau chega na região sul da Bahia, deu match. Por que o cacau se adaptou tão bem aqui no sul da Bahia? Porque no sul da Bahia você tem temperaturas altas, você tem uma umidade excelente para o plantio de cacau. E esse terceiro fator, a sombra, os produtores da época encontraram algo super criativo, né? Que foi utilizar a sombra, porque o cacaueiro ele é uma árvore de baixa estatura. Sim. Então, o que a turma começou a fazer lá atrás e faz até hoje? Começou a plantar cacau utilizando a sombra das árvores da Mata Atlântica. Então, quando você, que está nos assistindo agora, compra um produto que utiliza o cacau cabruca, você também, indiretamente, está ajudando a conservar a Mata Atlântica. Porque nós temos a produção do cacau convivendo mais do que harmonicamente, né? E não destrói a Mata Atlântica. Não destrói a Mata Atlântica para poder plantar. Exatamente. Então, o cacau cabruca é isso. O sistema cabruca é esse. É onde você faz o plantio utilizando a sombra das árvores altas da Mata Atlântica. Usando as copas que já tem alta. Vamos seguir, mas eu vou fazer uma compra aqui. Eu gostei de 2 camisas. 2 camisas aqui. Uma tem assim, menos fofoca e mais chocolate. É importante. Essa é incrível. Gostei dessa camisa. Gostaram? Menos fofoca e mais chocolate. Essa camisa é interessante porque você sabe que aí eu não vou falar o nome porque senão aí eu vou tomar um processo. Mas essa camisa eu me inspirei numa pessoa. Fui eu que desenhei essa estampa. Pessoalmente, eu me inspirei numa pessoa. Olha, Numa pessoa. Aí eu já não vou garantir, deixar quieto. Não vou citar o nome, não. Mas as pessoas que estão no meu meio, que me conhecem, sabem até de quem eu estou dizendo. Essa camisa foi inspirada Cuidado nessa pra você não pessoa. falar. Não vou falar. Não vou falar. Mas assim, a camisa que eu vou comprar aqui agora é Cacau em Libras. É uma camisa preta com o nome Cacau em Libras. Você teve esse pensamento da inclusão. Perfeito. Essa daqui pode tamanho G, tá? Eu sou pequeno, mas eu tenho uma certa barriga, então eu tenho que usar tamanho G. Você já faz o coisa, a gente Fique tranquilo que vai chegar na sua casa. Perfeito, já gostei aqui, ó. Cacau, tá registrado, viu? Você que não mandar, manda o Pix. Cacau em Libras. Tem uma premiação que tá aí. Exato. Tá pra chegar. Semana, a marca tem quanto tempo? A marca tem 2 anos. 2 anos, já tem premiação. A gente tá começando. E a gente recebeu essa semana, né? Eu compartilhei contigo antes da gente entrar aqui no ar. Com muita alegria, né? Falei da Dunk, que é a nossa parceira, a agência lá de marketing, né?
E a nossa embalagem foi premiada. Existe uma premiação na área de design, que é na América Latina, né? Contempla todos os países da América Latina. E o rapaz da agência me explicou o seguinte: André, é o Oscar do design. Todas as agências buscam receber esse prêmio. E a nossa embalagem Mar de Cacau, o projeto Mar de Cacau, junto com a Dunk, foi premiado. A gente ficou sabendo dessa semana, né? Acabou de sair do forno, é novidade, né? E aí, no final do ano, vai ter um evento no Peru, em Lima, né? Onde as empresas que estão eles chamam de shortlist, todas elas vão ser premiadas. Vai ter uma classificação, então algumas empresas vão ser classificadas como ouro, outras prata e outras bronze. Mas todas elas, só de estarem na shortlist, significa que já são premiadas. Então, é o maior prêmio de design que tem na América Latina. É o Oscar do design e Mar de Cacau. Tenho orgulho aí de ter sido premiado. Agora eu vou pra parte que... Vamos pra quem tá nos essa bastidores ali tá essa torcendo parte nem é boa. pedacinho. Assim, olha só. A embalagem... Cadê minha câmera aquela? Olha só. Eu vou aqui. Já comi o nibs. Agora... Gente... Esse produto é um produto... branco esse é o com branco maracujá. 35% com maracujá. Só para explicar, né, para a audiência, nós temos hoje, Mar de Cacau, nós temos 11 formulações devidamente testadas e disponíveis aí para o consumidor. E eu trouxe aqui duas, né? Uma do chocolate branco e uma de chocolate escuro. Esse chocolate branco é o chocolate mais vendido, é o chocolate mais vendido da Mar de Cacau, tá? O que a gente tem aí é um produto 100% natural, tá? Então, o que você tem aí? Manteiga de cacau, açúcar orgânico, numa quantidade muito menor do que um chocolate comum, tá? Como eu já mencionei anteriormente. Você tem leite em pó e você tem maracujá liofilizado, tá? É maracujá de verdade, tá? É maracujá liofilizado, inclusive você consegue notar até a semente do maracujá aí, tá? Você vai sentir o sabor do maracujá. Para quem não sabe o que é o processo de liofilização, é o processo de desidratação a vácuo. E esse processo, a gente utiliza o produto... Eu continuo falando, Saletiel? Continua. Eu não tenho mais pra falar, não. E a gente utiliza o maracujá, o produto liofilizado. Por quê? Porque num processo de desidratação, né, para que todos entendam, é você tirar a água, né? Mas se você pensar no maracujá, a polpa tem muita água. Se você for tirar num processo comum de desidratação, você vai tirar ali nutrientes do maracujá e o próprio sabor vai junto, né? Então, esse processo de liofilização, que é a desidratação a vácuo, mantém no maracujá liofilizado os aspectos nutricionais do produto e o sabor. É por isso que eu tenho certeza que se você... Só tem um jeito de você não gostar desse produto aí, se você não gostar de maracujá. Porque se você gosta de maracujá, você está comendo o próprio maracujá com manteiga de cacau, um pouquinho de açúcar e o leite em pó, tá? Sem nenhum tipo de conservante, sem nenhum tipo de aromatizante, sem glúten, sem gordura hidrogenada, né? Continue. Mas eu quero ouvir o feedback também da equipe, né? E o feedback sincero, além do seu feedback também. Tem muita gente que fala para mim, não gosto de chocolate branco, mas esse chocolate aqui eu gostei. Exatamente porque nós levamos muito tempo, né, eu e o Matheus, testando formulação até chegar nessa formulação aí. Continue. Que é um sucesso. Não parei não, ainda vou. Que é um sucesso. Que é um sucesso. Né? Isso aqui já me tirou, já me desconcentrou. Então, toda vez que você, né, que está nos assistindo aí, for no mercado, né, sempre dê uma olhada, né, na tabela nutricional do produto que você está consumindo e na lista de ingredientes, né? E aí, eu não sou nutricionista, né, não sou nutrólogo, mas quanto menos ingredientes, melhor, né? Esse é o segredo. E a ordem dos ingredientes, Saletiel tá ocupado ali com o chocolate. A ordem dos ingredientes também é super importante, né? Não sei se você sabe, é importante que a audiência saiba, que por legislação, né, de rotulagem, sempre você vai ter em ordem a lista de ingredientes do maior percentual para o menor. Então, toda vez que você pega um produto que começa pelo açúcar, né? E olha só que coisa interessante. Olha a ordem desse produto aqui. Eu tô lendo, tá? Primeiro lugar, quer dizer, na composição é o que mais tem, manteiga de cacau. Que eu acabei de falar há pouco, que é uma matéria-prima super nutritiva, que faz bem para a saúde e é uma matéria-prima
com um custo elevadíssimo. Então, é muito raro você pegar um chocolate no mercado, principalmente o chocolate comum, e o primeiro ingrediente ser a manteiga de cacau. Vou guardar Tá? aqui. Segundo lugar, ainda não é açúcar. Depois da manteiga de cacau, você tem o leite em pó. Só depois você tem açúcar. Então, eu volto a repetir. Aqui você tem 1/3, praticamente, da quantidade de açúcar que você tem no chocolate branco comum, em média, esse chocolate que tem no mercado, tá? Por isso que... Cadê o feedback? Eu Então, tô bora curioso. lá. Eu sou muito sincero. Quem me conhece sabe disso. Eu já gravei sobre chocolate, eu acho que com umas 30 marcas. Sendo sincero. A gente tem um Festival Internacional de Chocolate aqui em Ilhéus, a gente grava lá. São muito bons, muito bons. Mas sem mentira nenhuma. Eu sempre digo isso como cristão, debaixo da graça de Deus. Não tenho por que mentir. Incrível, muito bom. O melhor que eu já comi, muito, muito bom. Que bom. Eu levei aqui pra quem tá aqui. Aí vai ter uma gravação depois dessa. Eu vou deixar ela fazer depoimento. Faz questão. Também. Faz questão. Tem a nossa produção. Se quiser, pode vir, eu já gravo logo agora. Levei lá pro diretor de imagem, né? Tá lá, deliciando. Mas assim, muito bom. Já foi metade aqui, gente. Isso acaba rápido. Ó. Aí esse aqui eu já vou guardar, porque senão vão levar todo. Vou botar aqui escondido. Vamos dar uma chance pro chocolate escuro também? Hoje, com certeza. Esse chocolate escuro é um 56% com nibs. Então você tem uma base de chocolate escuro com 56% e misturado com essa base de 56%, você ainda tem mais um percentual de nibs. Então é o próprio nibs. Então quando você morder a barra, Saletiel, você vai sentir exatamente o nibs, tá? Ó. Então isso aqui que eu te mostrei que é o nibs é o que vai dar a crocância desse chocolate. Quando você mastigar, você vai sentir uma crocância, né? Que é característica do nibs, tá? E para você usar o nibs puro, misturado, você tem que usar, obviamente, um cacau fino de origem, um cacau especial. Porque se você pegar uma amêndoa comum, tá? É importante que a audiência entenda. E mastigar o nibs, você vai sentir um amargor, que é um defeito sensorial. Para você fazer o que eu fiz aqui, Saletiel, pode comer o nibs aí, né? Pode ficar tranquilo, pode comer o nibs. Vai ser intenso, mas vai ser saboroso. Tem que ser uma amêndoa de cacau especial. Tá? Você disse que mais cedo, que antes da gravação, que não fala amargo. Qual é o nome certo? É porque o amargor é um defeito sensorial, tecnicamente falando. Tá. Então a gente chama o chocolate de intenso. Intenso. Tá? Eu sei que o chocolate comum, a turma já sei como vou chamar algumas pessoas que eu convivo. Não vou chamar mais de pessoas amargas. Vou chamar, a gente vai ter uma gravação daqui a pouco com uma terapeuta. E já assim, né? Não é pessoas amargas, pessoas. Gente, muito bom mesmo. Gostou? Eu falei no começo que eu não sou de comer chocolate. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Continue, viu? Quando as pessoas me perguntam, né? E então, já que o Saletiel saiu, eu vou me direcionar para a audiência aqui. Quando as pessoas me perguntam, né? André, qual que é a diferença do chocolate comum para o chocolate Bintubar? A resposta, existem várias respostas, né, que eu poderia dar. Mas eu costumo fazer uma analogia com o suco de laranja, né? Eu gosto também muito de suco de laranja, né? Suco de laranja, você pode ir lá no pé de laranja, tirar ali a laranja, né? Partir a laranja, espremer ali e fazer o suco no copo e entregar para o seu filho tomar. Isso é suco de laranja. Como também, você pode pegar lá vai no supermercado, compra um saquinho de produto artificial, né? A laranja rende pouco, né? Porque tem que ter muita laranja para você fazer um suco de laranja, né? O saquinho, você compra um saquinho, já vem adoçado, né? Custa o quê? R$1, R$2. Você mistura ali e faz de 1 a 2 litros de suco, né? Certamente existem refrescos artificiais que são saborosos também, né? Eu não estou aqui criticando, não, né? Mas não tem como você comparar o suco que você faz da laranja, que você espreme a laranja e toma na hora, do suco artificial de pozinho, né? Tanto do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista nutricional e também do custo, né? Obviamente, o suco de laranja integral, a laranja orgânica, vai custar muito mais caro. É a mesma comparação que a gente pode fazer do chocolate natural, Bintubar, para o chocolate comum. Volta, Saletiel, volta. Porque assim, a sensação de comer algo, de ter algo bom, tô conversando aqui com aqui nos bastidores, o quanto é bom. E o chocolate tem essa sensação de tirar você do local, de você comer algo e ele algo afetivo, algo de memória. Parece que essa brincadeira aqui, mas de fato
Eu desconcentrei, eu não sei nem onde é que eu tô falando mais aqui. Qual é o texto mesmo? Não sei. É muito bom. E por falar em texto, Aletiel, esse produto que Tem você mais está texto, não. degustando agora, tá escrito aqui Dark Milk 56% com nibs. E eu queria aproveitar também Sim. a oportunidade de explicar para as pessoas o que é Dark Milk, né? Boa. Então, basicamente, o chocolate, vamos falar, por exemplo, do chocolate escuro. O chocolate escuro, você tem o chocolate ao leite, e aí, via de regra, o chocolate ao leite é quando você tem, obviamente, o leite na composição, e você, via de regra, tem menos de 50% de cacau na composição. Então, é um chocolate ao leite, é um chocolate mais doce, é um chocolate mais suave, agrada muito, principalmente o paladar infantil, né? As crianças ou os adultos também que têm o paladar mais infantil, exatamente porque tem menos cacau, né? Que o cacau ele carrega consigo a intensidade, né, da amêndoa, né? E tem o leite, que ajuda a dar cremosidade e dar suavidade também ao produto. Quando você tem um chocolate com um percentual acima de 50%, você já começa a falar em chocolate intenso. Então agora você já sabe, Saletiel. Não é amargo, Não. meio amargo, Tem as pessoas intenso, que eu conheço que é muito intenso. tá? É isso. Pode também utilizar como tática, usar o intenso também. Para essas pessoas Quem amargas. assistir podcast agora vai entender. Vou chamar você de intenso. Isso. E existe esse produto aqui que é o Dark Milk. Por que Dark Milk? O Dark Milk é quando você tem mais de 50% de cacau na composição e tem o leite. Então você tem a intensidade do cacau e a cremosidade do leite. Então, nesse caso, 56% de cacau com também um percentual de leite para dar essa cremosidade. Tem algo mais que você queira acrescentar? Porque eu não tenho mais perguntas aqui. Eu já... Eu acho que é isso, Saletiel. Você gostou do papo? Foi excelente e assim... Então você me perguntou se eu queria acrescentar alguma coisa, então eu quero. Sim. Eu espero ser convidado mais vezes para estar aqui nesse ambiente. E eu vou te contar um segredo. Experiência e... Ele chegou aqui preocupado. Eu entrego no final do vídeo. Pode falar. Tossindo, não tá bem, tomou tava tomando os remédios pra estar aqui. Satiel, eu acho que eu vou tossir bastante. Não tossiu uma vez. É porque sinal que o papo foi Tá vendo aí? extremamente interessante. E o chocolate é milagroso também, entendeu? É milagroso, é isso mesmo. André, primeiro eu quero, antes de finalizar, te agradecer. Porque eu costumo dizer que quem busca qualidade, excelência, não faz apenas um produto, tem uma missão na Terra. Sabe? E ao experimentar mar de cacau, me veio um mar de emoções. Um mar de emoções mesmo, velho. Coração. Algo incrível, algo muito bom. Coloco agora, como eu te falei, coloco na terceira divisão dos outros que eu conhecia, de prateleiras. Peço que você continue, né? Fazendo com excelência, assim como as camisas que eu vi aqui, o chocolate, de fato chocolate, que aonde chegar essa marca, que chegue com graça, com boas experiências, que você cresça, que você prospere, que daqui a um tempo o Daniel tenha muito orgulho, mais ainda do pai que tem, e que ele olhe e fala assim, cara, eu tenho um pai que é um mar de emoções, um mar de virtude, porque isso a sua marca traduz mesmo em qualidade, em conhecimento. E eu tenho certeza que o Daniel, quando assistir isso, vai passar para os amiguinhos, daqui a 10 anos ele vai continuar passando, é meu pai, é meu pai, é meu pai, com um mar de emoção que você traduz e com orgulho que você tem na sua marca. Que todas as premiações sejam acessíveis e que você fature no sentido, conquiste todas as premiações possíveis. Eu sei que tem na Suíça. Quem sabe em breve a gente já não volta aqui com a premiação, chega lá, com certeza, né? Da Suíça, que é incrível. Mas a casa está aqui, está aberta. A hora que você quiser vir, a hora que você quiser gravar, a hora que você quiser falar, ter novidades, lançar novas marcas, novos sabores. Quem sabe um cacau com alho em homenagem a Minas Gerais? Quem sabe? Cacau com quê? Um chocolate um casal com queijo? Cacau com queijo, Eu né? acho que harmoniza muito bem, inclusive. Então vamos ver isso aí, ó, já tem ideias, tá? Mas Deus abençoe. Muito obrigado, Saletiel. Satisfação próxima. tremenda estar aqui, satisfação falar contigo, falar com a audiência desse programa, que eu sou também eu sou a audiência do programa. Que legal, Eu que assisto, bom, né, as bom. entrevistas, o podcast, eu gosto bastante, aprendo muito com vocês. Então é uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje. Espero voltar. Com certeza. Sobre o clube, como é que tá? Maravilhoso. Eu acho que todo empreendedor, né, independente do tamanho da empresa, todo empreendedor de Ilhéus e região precisa entrar no clube. É um clube, o trabalho que vocês fazem, né, é um trabalho fantástico, né? Agradecer a Gina, Sim, né, que foi quem primeiro
mencionou o Clube de Negócios para mim, né? E eu não tenho dúvida. Se você é empreendedor de Ilhéus e região, não conhece, vamos aproveitar. Nós falamos no site de Mar de Cacau. Como é que as pessoas encontram no Instagram o Clube de Negócios, Saletiel? Clube de Negócio TI TV. Né? Procurem lá se você é empreendedor, se você está começando, como eu estou Sim. começando, eu e Matheus, ou se você já tem uma empresa já consolidada no mercado, o clube está aqui para ajudar, né, Saletiel? Obrigado mais uma vez, né? Uma satisfação tremenda estar aqui contigo. A gente que agradece. Gente, esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócio, com um mar de cacau, um mar de delícias, um mar de emoções. E até o próximo episódio. Deus abençoe.